Estamos iniciando mais uma sessão do CEPF, discutindo o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Nessa sessão, nós teremos a apresentação do segundo capítulo, A Moça, da primeira parte, formação dessa obra da Simone de Beauvoir. Então, quem vai apresentar esse texto para a gente é a Bárbara Rafaele Carvalho Santos, que vai falar sobre o seguinte tema: a moça, sujeição da mulher como incompletude e passividade. Então, eu passo a palavra para você, Bárbara, para você fazer a apresentação. Boa tarde. Primeiro, eu agradeço o convite para apresentar esse capítulo. Eu sou mestranda da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, eu estou estudando Nietzsche e eu fiquei com o segundo capítulo desse segundo volume. E é um capítulo grande, então eu foquei bastante em 3 conceitos que ela apresenta, que seria essa incompletude e essa passividade, e o narcisismo que existe na objetificação da mulher, ou seja, da retirada da mulher como sujeito, da passagem dela como objeto. A Simone, ela começa falando da saída da infância, porque o capítulo anterior ela fala da infância, né? E aí ela vai mostrar, então, que apesar de na infância a menina ser reprimida e mutilada, ela ainda se percebia como um indivíduo autônomo. Entre os amigos, os pais e suas outras relações, ela ainda não tinha perdido a sua essência enquanto ser. E aí ela fala que nessa passagem, que a mudança já está inscrita no próprio corpo, ela começa a se tornar passividade, porque a mulher ela tem que ser passividade no futuro. Então a Simone vai apontar que todas as coisas inseridas no corpo da mulher, como as dores da menstruação, os hormônios, indicam uma proibição dentro da sociedade. Então, esse trecho aqui ilustra bem essa passagem e a Simone vai mostrar que existe uma resistência nessa passagem. E aí, essa passagem, ela é para tornar a mulher como inessencial. Como assim? A Simone já fala sobre a mulher ser esse outro em outros capítulos, no volume anterior também, mas ela mostra que os meninos jovens, né, porque aqui ela está falando da moça, então é o período de juventude da moça. Aos 13 anos, por exemplo, os meninos eles são incentivados a vários jogos corporais, enquanto a menina ela vai ter que se dedicar a algo mais interior. E aí eu vou ler aqui esse pedacinho, eu fiz como se fossem fichamentos de pedaço, porque o texto é bastante longo, e aí eu retirei alguns trechos que eu achei importante. Admite-se unicamente que a conquista de um marido, em certos casos, de um protetor, é para ela o mais importante dos empreendimentos. Por que ela fala isso? Ela fala que, enquanto para o homem o casamento ele vai ser um dos empreendimentos diversos, para a mulher o incentivo vai ser só esse. A mulher só consegue a sua completude dentro da sociedade, ser bem vista dentro da sociedade após ela conseguir esse casamento. Então, não é um dentre outros empreendimentos. Para a mulher é o único empreendimento possível, como se fosse um destino. Por isso que ela é esse inessencial, ela se completa no homem, enquanto o homem ele mesmo. No homem, encarna-se a seus olhos o outro, como este para o homem se encarna nela. Mas esse outro apresenta-se a ele como essencial, e ela se apreende perante ele como inessencial. Então, o casamento seria o seguinte: o homem seria completo, o casamento é só mais uma atividade dentre outras, como esporte ou uma profissão, um cargo na sociedade, enquanto para a mulher esse seria o único papel dela, os outros seriam futilidades
e coisas que ela não deveria inserir na sua vida. Então, acaba que, apesar da mulher se libertar do lar paterno, o futuro que se abre é um novo senhor. Então, é como se a mulher ela tivesse sempre que ter um senhor para si. Por isso que ela é vista como inessencial, como se ela não fosse um sujeito. Aí, isso vai ser aprendido, né? E isso é aprendido ao longo da juventude dela com as atividades que vai ser propício para ela. E aí, essa passividade, ela é proveniente da proibição. Então, por exemplo, brigas, escaladas, tudo que tem a ver com a afirmação externa do corpo vai ser suprimido na mulher. Aí a Simone aponta que existem mulheres que são esportistas e etc., mas que elas não são maioria, vai ser um caso que vai ser excepcional. Então, enquanto para os homens isso é uma atividade que ela é incentivada pela sociedade, a mulher não. E aí, por isso, por essa supressão, a mulher ela vai começar a internalizar e imaginar coisas. Então, por isso que na juventude, muitas vezes as mulheres escrevem diário, segundo Simone de Beauvoir, porque as aventuras dela vai ser interna, já que ela não pode externalizar essa violência, essa briga. E eu vou falar disso mais para frente, peraí. Então, a mulher, desde sempre, ela vai ter essa subjetividade transformada em objeto. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho de como isso vai acontecer, né? Ao invés dela ser espontânea, porque a criança se via como autônoma mesmo no lar dos pais. Então, tinha uma certa espontaneidade na criança. Agora, ela não vai poder mais ter essa espontaneidade. É como se a mulher ela tivesse que fingir ao longo dessa juventude. Então, a Simone vai falar que tem até apetrechos, por exemplo, maquiagens, enfeites de cabelo, sutiãs, etc. Vai ser como se fosse um enfeite para se mostrar ao mundo. Então, ao invés de ser sujeito de si, ela vai se afirmar só perante o outro, a sociedade. Ela tem que se apresentar para fora. E aí, ela tem que ser feminina, né? E aí, o que é ser feminina aqui que a Simone fala? É se mostrar impotente, fútil, passiva e dócil. Então, tudo para além disso, é como se a mulher quisesse negar a sua feminilidade. E aí, ela fica sem possibilidade de seduzir o outro, porque o papel da mulher aqui, que a Simone está colocando, que é visto pela sociedade, seria esse papel de sedução. Então, seria uma negação de ser um sujeito enquanto essência, para ser uma inessência, como eu falei, e ser para o outro, sempre para o outro, respondendo expectativas externas. E aí ela vai mostrar, por exemplo, que caso a mulher escolha não seguir esse padrão de feminilidade, vai acontecer o que ela afirma em exemplos literários. E aí um desses exemplos literários que ela coloca foi até colocado, foi adaptado para o cinema, tanto em 94 quanto em 2019. Ela expõe o exemplo, por exemplo, de duas irmãs na literatura, que é a Amy Marsh e John Marsh, de Little Woman, que é o seguinte: a Amy é totalmente feminina, então é aquele dócil, aquele reprimido, aquele que é para fora, que se enfeita para o outro. Enquanto a Jo é ela mesma, ela escreve, ela se veste como ela quer e não como a sociedade espera, e acaba que a Jo Marsh acaba sendo somente amiga do Laurie, que é o principal, e a Amy casa com ele. Então, o casamento ele é visto como a completude da mulher,
e ele é propício somente quando a mulher se adequa às normas de feminilidade. Ela dá outros exemplos também, mas eu peguei esse que era o que eu conhecia melhor. E aí aqui a parte que ela vai falar, né? Como a mulher não pode externalizar as coisas, ela vai internalizar por meio de diários. E aí ela fala que é como se a passagem da infância para a juventude, na infância, a menina conversava com as bonecas. E aí na juventude ela vai conversar com o diário de uma forma como se fosse de amizade. Só que ela fala que tem uma ambiguidade nessa conversa, porque os diários são escondidos, mas muitas vezes é o medo da descoberta que é interessante para a jovem garota aqui. E aí, nesses diários, a garota ela é sua própria heroína, mas ela vai ter aventuras somente dentro, somente internas, ela não vai vivenciar as aventuras de verdade. Então, ela cria para si casos amorosos, muitas vezes com uma amiga ou uma tutora. São sempre casos amorosos impossíveis, porque ela não quer que eles aconteçam de verdade. E existe uma objetificação nisso. Por quê? Porque essa adoração que ela quer, esse ser heroína, é para ser um objeto de adoração. Então, por isso, muitas jovens, segundo Simone de Beauvoir, se interessam por ser dançarinas ou cantoras, porque ela quer ser vista. Porque ser vista é existir, já que ela é incompletude, já que ela é passividade. Então, ela se entende enquanto objeto e é um objeto adorado. E aí eu vou ler aqui o trechinho que eu coloquei. Esse culto do eu não se traduz na jovem somente pela adoração de sua pessoa física. Ela almeja também possuir e incensar todo o seu eu. Esse é o objeto visado através desses diários íntimos em que ela expande de bom grado a alma. O de Maria Barksteff é célebre e é um modelo do gênero. A jovem fala com seus cadernos como falava antes com suas bonecas. É um amigo, um confidente, interpela-o como se fora uma pessoa. Entre as páginas, inscreve-se uma verdade escondida aos pais, aos colegas, aos professores, e com a qual a autora se embriaga solitariamente. Então, ela vai falar que esse narcisismo ele vai ser internalizado, e aí ela fala que vai ser até corporalmente. A jovem ela vai se adorar como se ela fosse um objeto para ela mesma também. Então, ela vai se dedicar a seu corpo, mas toda essa adoração é também passividade, e é uma retirada do sujeito, porque você vai ser vista de fora. E aí, como eu disse, essa passagem da criança para a moça vai ter uma certa resistência muitas vezes. Só que a Simone vai mostrar que essa resistência nunca é uma contestação com verdadeiras mudanças exteriores. Então, por exemplo, quando a jovem se automutila, se machuca, ela dá o exemplo até de jovens que comem minhocas. Trabalhar com esse nojo seria uma resposta de insatisfação com essa passividade, porém é uma resposta, uma resistência simbólica. É como se a mulher, fazendo tudo isso, se automutilando, comendo coisas nojentas, ela se preparasse para o sofrimento de ter que se entregar a alguém como serva. Então, ela fala que essa reação ela é mais espetacular do que uma reação para realmente mudar. Por que isso? Porque há uma ambiguidade. Como a mulher ela foi criada
para entender o homem como um sujeito e ela como passividade, ela fica com uma ambiguidade. Ela tem o desejo de se libertar disso, ela não quer ser serva, mas ao mesmo tempo ela quer esse papel porque foi imposto pela sociedade. Vai ser só assim que ela vai ser vista. Ela só vai receber sua completude ao lado de um marido. Então ela fica com esse desejo ambíguo. Às vezes ela quer esse papel e às vezes não. E aí a Simone até fala que muitas vezes a jovem ela começa a se dedicar, a se enfeitar e gosta disso, e muitas vezes ela começa, a mesma jovem, ela vai ficar desligada para isso, não penteia o cabelo, não lava suas roupas, como uma resposta, só que é só uma resposta simbólica. Não há mudança social nisso. E aí eu pus o trecho aqui, achei esse trecho importante também, mas afirmar-se, impor-se, é proibido à adolescente. E é isso que põe em seu coração tanta revolta. Então, como ela não pode se afirmar como garoto, ela fica muito revoltada, tem muita revolta interior. Ela não espera nem mudar o mundo, nem emergir dele. Sabe-se, acredita-se, talvez se queira amarrada, só pode destruir. Há desespero em sua cólera. Durante uma noitada irritante, ela quebra copos, vidros, vasos. Não é para vencer o destino, é apenas um protesto simbólico. É através de sua impotência presente que a jovem se rebela contra a servidão futura. Então, o que acontece? Ela se revolta, muitas vezes, de uma maneira a quebrar coisas e etc., mas às vezes ela se quer amarrada. Então, ela começa essas automutilações que eu falei, mas não é uma resposta libertadora. E aí, a Simone ela vai dar uns exemplos de jovens que se refugiaram na natureza. Não que elas foram morar na natureza, mas que elas se sentiam um sujeito essencial na natureza. Porque entre os animais, a mulher ela é vista como um ser humano e não como passividade e impotência. Então, ela vai dar um exemplo das irmãs Brontë, de Colette também, que é uma escritora, e vários outros exemplos de refúgio na natureza. Por quê? Porque é um local que a jovem consegue exercer sua humanidade, que não foi permitida até ali, nem pelos pais, nem com esse papel social futuro. E aí ela cita muitos textos de diários, falando que a adolescente, então, ela busca, a jovem, busca e encontra nos campos, entre os pássaros, algo que não reinava nem na casa dela, nem na sociedade, que é essa libertação, esse sentimento de ser humano. Então, ali, ela consegue finalmente ser um sujeito dela mesma. E aí, parece bonito aqui, só que aí a Simone mostra como que o destino dessas jovens depois é um pouco trágico, né? Porque as irmãs Brontë morreram sozinhas, doentes e etc. E o medo dessa solidão faz muitas vezes com que a jovem desista desses refúgios. E aí a Simone abre assim o finalzinho do capítulo com duas possibilidades. Tem a possibilidade da jovem aceitar esse destino que foi imposto, e aí ela vai se adequar às regras que foram colocadas de passividade, de impotência, de inessencial, ou um enfrentamento do destino por meio de outras atividades, porque ela fala lá que hoje em dia, na época dela, né, e agora também, é possível que a garota tenha outros empreendimentos, por exemplo, intelectuais, esportistas, etc. Só que o problema é que esse enfrentamento ele vai ser um enfrentamento só da mulher. E aí, se ela fracassar, existe um medo nisso, porque ela não vai ter outra possibilidade. Não vai ser como os homens na sociedade, que se eles fracassarem, tem outras chances, porque o papel social da mulher aqui seria
se submeter, né? Então, as mulheres que decidem enfrentar esse destino, elas acabam absorvidas aqui pelos estudos, esportes, aprendizados profissionais, mas elas ficam bastante preocupadas com isso, porque diferente dos homens que não precisam se preocupar, porque eles já são aceitos enquanto indivíduos autônomos, essa escolha da independência pela mulher vai ser uma cobrança muito maior. Mas ela fala que muitas vezes esse sentimento de medo continua inconfessado, a mulher só empreende mesmo nessa atividade e foca nessa atividade. E aí ela termina o capítulo falando sobre que ela vai ter que falar então sobre as iniciações sexuais, que aí é o próximo capítulo. E é isso, gente. Foi bem rapidinho, mas é que eu procurei sintetizar as coisas principais, senão eu ia gastar muito tempo. Tá certo. Eu te agradeço a apresentação, Bárbara. Eu li o capítulo também, o capítulo é bem longo, né? Eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, uma questão de tentar de esclarecimento mesmo, tentar entender um pouco melhor o capítulo, né? Porque, assim, pelo título, a gente fica esperando, eu pelo menos fiquei, que ela fosse tratar de outra faixa etária. Mas, assim, pelo que entendi, ela trata da... Como é que você localizaria a faixa etária disso? Porque eu, pelo que entendi, ela fica na faixa etária mais ou menos entre os 12, 13 e os 17 anos, ou seja, ela pega a adolescência. Né? Então, para a gente, se fosse um livro nos dias atuais, né, imagino que o subtítulo disso seria alguma coisa relativa à adolescência, né? Então, como é que você localizou a faixa etária dela? Porque é muito texto, é muito exemplo literário, tudo, né? Como é que você localizou a faixa etária da qual ela está falando? Porque até isso eu tive um pouco de dúvida. A única idade que ela cita é quando ela vai falar dos 13 anos, né? Mas eu localizei ali entre 12, 13 anos até os 17 pelos exemplos que ela dá na literatura mesmo, que as personagens têm essa idade, geralmente. E eu até na hora de apresentar, eu acho que eu falei adolescente alguma hora. Porque foi onde eu localizei mesmo. Eu acho que ela não usa o termo adolescente, né? Eu Não. fiquei prestando atenção. Não sei se não existia, mas imagino que ele existisse, né? Não sei. Não, ela não fala adolescente. Eu não sei se é a tradução também, né? Pode ser isso. Mas ela não fala adolescente e ela só cita a idade uma vez. Mas eu também localizei porque ela fala das mudanças corporais também. Essas mudanças corporais normalmente se dão na adolescência, né? Mas é bastante longo mesmo. Mas eu fui situando conforme os exemplos literários que ela deu, que geralmente é as garotas de 14 a 16, 17 anos. A outra coisa que eu queria te colocar é o seguinte... gostaria de fazer um destaque, que assim, uma coisa que eu achei muito interessante assim, do capítulo, eu acho que não faz muito parte desse tipo de literatura, né? Ela dá uma descrição, inclusive, com detalhes, né, da iniciação sexual da adolescente feita através de uma mulher mais madura. Né? Eu não sei se é um exemplo mais característico do caso francês. Né? Na Grécia, a gente tem notícia disso, mas era entre homens. Né? Então, isso eu acabei achando assim, muito interessante, aliás, porque ela agrega uma série de, digamos assim, condicionamentos de ordem psicológica e sociológica para que isso ocorresse e para que fosse uma coisa assim, pela descrição dela, né, relativamente natural, né, na iniciação sexual da mulher. Ela chega a citar que normalmente são professoras, né, e que a jovem ela fica com raiva quando essas professoras se casam e etc, porque elas são admiradas sexualmente, só que
é justamente pelo negócio dos diários, né? É tudo abstrato, porque a jovem não quer concretizar nenhuma das formas. É mais uma maneira que a Simone fala que é um tipo de narcisismo, né? Que é essa se vê como objeto de adoração. É bem psicológico mesmo. Tem isso e tem também o fato, assim, de ela não ter que ter uma iniciação sexual de fato, né, com outro homem, não é? O que seria complicado numa sociedade que é extremamente fechada, não é? Agora, a outra coisa que eu queria te perguntar, assim, ela insiste bastante no fato da passividade, né? E ela usa essa linguagem, às vezes, um pouco hegeliana, desse ser para o outro, né? Para que ela consiga descrever esse tipo de incompletude, né? Da mulher, ou seja, um ser cuja essência vai ser completada por outra pessoa, né? Ela não tem uma identidade, ela não tem uma essência própria, às vezes ela fala da mulher como um ser à espera, né? Ela fala da inexistência da vida profissional, né? Ela ter que se realizar a partir do casamento, pela vida profissional de uma outra pessoa, né? Ela também descreve um pouco a questão de que no esporte essa coisa pode ser um pouco diferente, né? Porque a mulher está dentro de uma modalidade própria, então ela não precisa se comparar com outra pessoa o tempo todo, né? Ela descreve muito a questão também muscular, né? da força do homem, né? E colocando isso como algo assim, ausente, negatividade nesse sentido, né? Como algo ausente do ponto de vista da mulher. Bom, já se passou um bom tempo, né, entre a escrita dela e a situação atual, né? Por isso que eu gostaria de te perguntar isso. Você enxerga a situação ainda hoje tão marcada pela passividade, né? Já que a gente tem que fazer uma avaliação da obra também, né? Ou, né, hoje, talvez essa avaliação psicológica, sociológica, filosófica, pudesse ser um tanto alterado pelo modo como a mulher ocupa o papel na vida pública, no mundo do trabalho, etc. Eu acho interessante que na introdução, né, que eu fiquei com o capítulo 2, mas na introdução ela já fala que isso é uma descrição da época dela, que pode ter coisas que vão ser descartadas e etc. Mas, apesar dela falar da passividade, desse esporte, etc., ela mostra o tanto que, mesmo dentro desses esportes, a mulher tem que esconder seu período menstrual, se esconder, se maquiar porque está pálida por causa dos hormônios e etc. Esconder que é mulher, né? Eu acho que a passividade pode ter diminuído. A gente tem, sim, uma representação maior do que na época da Simone, mas eu sempre acho que a mulher, como no final do capítulo ela afirma, a mulher ela tem que se esforçar muito mais e sozinha para ter esse empreendimento valorizado, né? Essa atividade que ela escolha que não seja o casamento. Então, se ela escolhe ser uma profissional do esporte ou uma profissional acadêmica, ela vai ter que se esforçar mais para ser ouvida ou para ter destaque do que os homens. Então, eu acho que ainda há esse local de passividade, de ser para o outro. E aí entra nesse negócio, né? Para ser valorizado tem que ser melhor, né? Então tem que ser ainda para o outro. Acho que é muito existencialista isso também que ela fala, né? Porque a mulher nunca consegue ali o seu lugar real de libertação, de ser somente para si, ser um autônomo. A gente luta para isso o tempo todo e tem que continuar lutando, mas eu acho que a gente não se estabelece, porque o homem parece que ele foi estabelecido desde a tradição ocidental como ser um sujeito, um humano. Enquanto a mulher fica perdendo o espaço e ganhando espaço, perdendo espaço, ganhando espaço. Eu acho que essa questão da experiência que ela fala, né, no início, da outra vez a gente comentou também, porque isso está como subtítulo do livro, né, a experiência vivida. Né? Então, eu acho que em relação ao
ao primeiro volume, esse segundo volume, eu acho que traz descrições de um ponto, e esse capítulo em particular, eu acho que traz descrições de um ponto de vista bem mais pessoal, né? Ela escolhe vários trechos de várias obras literárias, né? Mas é claro que retrata também bastante o modo como ela própria, né, enxerga, nisso eu concordo, enxerga a mulher dentro da sociedade na qual ela vive. E né? ela Então, escolheu os diários também, né, que são experiências das pessoas. Por exemplo, a sim, Colette... acho que é uma excelente lembrança. Escolher diário também remete diretamente para a questão da experiência vivida. Acho excelente. A Colette, por exemplo, que ela dá o exemplo, eu fui pesquisar quem era Colette, né, que era uma escritora que o marido roubou todos os escritos dela, e que só depois que ela tomou para ela a autoria, e ele publicava os diários dela sem autorização. E aí, quando ela separou, ela conseguiu tomar os textos que ela escreveu para ela mesma, mas ela usa os diários da Colette, né, que é essa escritora. Então, remete a essa experiência real vivida. Sim. Eu acho muito interessante o fato dela ter recorrido a vários diários íntimos, que é um jeito bom também, assim, dela comprovar, né, a esse tipo de situação a qual ela está se referindo, né? Acho que confere bastante, assim, clareza, autoridade, a narratividade, né, que ela está desdobrando. Sem contar que ela vai poder analisar esses diários de uma maneira teórica, né, que é o que ela faz, mas Sim. também dá para, como os diários são narrados em primeira pessoa, dá para observar os sentimentos de, por exemplo, da adoração enquanto objeto adorado nessas citações que ela faz. Sim. Ótimo. Mais alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Então, tá ótimo. Bárbara, você quer falar alguma coisa para encerrar? Não, eu só agradeço por participar, sim, e é um texto muito, muito profundo, muito interessante. A gente vai continuar estudando ele aqui no site? Sim, nós pretendemos chegar até o fim, né? Vamos ver se a gente resiste, né? Mas a gente já conseguiu ler o primeiro volume inteiro, né? Já estamos avançando agora para a metade do segundo, né? Então, acho que a gente deve conseguir ler o texto inteirinho. Mas ótimo, então gostaria de te agradecer, né? Agradecer a participação de todos que estiverem assistindo, né? E a gente encerra, então, mais essa parte sobre a discussão da moça do livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Agradeço muitíssimo ao Ciro também, que está dando todo o suporte, né? E vai ficar uma cópia, né, dessa reunião na página da COCFI, né, para outras pessoas poderem assistir depois. Então, Bárbara, muitíssimo obrigado pela apresentação também. Boa tarde. Boa tarde. Até mais.